Amém, irmãos? Mais uma vez estamos alegres por estar na presença do Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Amém. Se tirar o Senhor, se esvai a esperança daqueles que esperam com paciência no Senhor. Antes eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. Jó capítulo 8. O livro de Jó é um livro que a mim sempre impressiona. Tamanha grandiosidade, tamanha riqueza da bondade, do cuidado do Senhor, apesar de nós olharmos para a história de Jó e vermos também ali associado a isso o tamanho sofrimento. E fazendo a leitura da Bíblia como a gente tenta todo ano fazer e faz, eu me deparei com essa passagem de Jó, capítulo 8. A partir do versículo 8. Que diz assim: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles e não falarão, e do seu coração não tirarão palavras? Porventura cresce o junco sem lodo, ou cresce a espadana sem água? Estando ainda no seu verdor, ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá, e cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. Encostar-se-á a sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. Eu fiquei bem impressionado com essa leitura. Quando a gente volta no versículo 12, a gente vê falando sobre algumas plantas, no qual eu não conhecia também, como o junco e a espadana, Ele fala que essas plantas elas são comuns no Egito, elas crescem no lodo e no terreno arenoso, E antes que pudessem serem cortadas como qualquer verdura, ela se seca, se perde assim que a água diminui, em qualquer momento que essa quantidade de água que torna esse terreno desse jeito se seca, ela seca e não serve mais para nada. E aí eu lembrei do Salmo 1, que traz uma esperança diferente para nós, que alicerçados e esperando no Senhor, nós somos plantados junto ao ribeiro, e que daremos frutos na estação certa. No momento da sequidão, no momento em que houver pouca chuva, ainda estaremos alimentados pela palavra que nos lava, que nos sustenta dia após dia. Eu estava pensando sobre isso e a trajetória de Jó revela um homem justo que, mesmo íntegro, é lançado em um cenário de perdas e sofrimentos profundos. Nesse contexto, seus amigos como Elifaz, Bildade e Zofar apresentam discursos que, embora contenham elementos de verdade,
são marcados por interpretações equivocadas e reducionistas, associando o direito do sofrimento, associando diretamente o sofrimento ao pecado pessoal. Esse pano de fundo que a gente vai falar agora sobre a história de Jó, ele traz esses elementos considerando o conselho desses amigos, eles trazem ali elementos de verdade, de verdade. Mas nós não vivemos só de elementos da verdade. Nós precisamos ter a verdade completa. Talvez possamos pensar até influenciado por conta das questões modernas em relação ao mundo, o que é uma verdade? O que é a verdade absoluta? Existe uma verdade absoluta? É possível se fiar em uma verdade absoluta? Sim, é possível. Sim, é possível. E por ter essa verdade absoluta é que nós estamos e ficamos seguros no Senhor. Quem é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos uma verdade. Cristo é a nossa verdade. E nele nós estamos seguros. Então, existe uma verdade, e não somente elementos da verdade. São marcados por interpretações equivocadas. E aqui é um outro ponto. Que esses amigos de Jó também tiveram uma interpretação equivocada do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua grandeza. Em momentos de tribulações e dificuldades também podemos fazer tal interpretação equivocada. Podemos olhar para o Senhor de uma maneira da qual Ele não se apresentou para nós. Sim. E reduzimos a bondade do Senhor a aspectos como esses amigos de Jó, que reduziram, associando diretamente o sofrimento de Jó, assim como os nossos sofrimentos, a pecado somente. Esses conselhos, em vez de restaurar, oferecem uma esperança distorcida, baseada em pressupostos humanos, incapazes de sustentar a realidade da dor. Em contraste, as Escrituras, como em Salmo 39, que a gente leu no domingo passado, fala que a nossa esperança está no Senhor. Em Romanos 5:5 diz que as dificuldades e as aflições nos levam a lembrar do Senhor e ter esperança. Em Hebreus 6:19 fala que o Senhor é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Apontam para uma esperança firmada em Deus, sólida e perseverante. Assim, o cenário de Jó estabelece um pano de fundo para uma distinção essencial, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Há uma esperança verdadeira que permanece e uma esperança apóstata que se revela frágil e inconsistente diante do sofrimento. Esse é o grande tema que eu quero abordar com os irmãos: esperança na verdade versus esperança apóstata. O destino do homem entre memória, engano e redenção. Memória tem tudo a ver na questão da lembrança. Em Lamentações, Jeremias fala: quero trazer a lembrança, quero trazer a memória, o que me traz esperança. E precisamos esperar. E por que isso também me tocou bastante? Assim como os irmãos, todos nós temos necessidades, e necessidades muitas. Os irmãos já conhecem sobre a questão do meu pai, sobre as lutas e dificuldades que nós temos em relação a isso, como família, em especial eu, querendo que o Senhor alcance o meu pai. E mais do que nunca essa palavra foi importante para mim, para alimentar a minha esperança no Senhor, porque os meus braços, eles são curtos, o meu intelecto limitado, a minha capacidade é nenhuma, e logo vem um desespero sobre nós, e uma insegurança, mas o Senhor
que não tem o braço curto, pelo contrário, ele não tem o braço encolhido para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir o clamor desse pequeno homem, desse vermezinho de Jesus. Somos nós, somos esses, os vermezinhos de Jacó. Mas diante dele, confiando que ele é grande, ele é poderoso para fazer mais. Além do que pedimos ou pensamos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para ele. Essa é a nossa esperança. O Chico abriu falando sobre esperar, né? Eu queria até reler no 1 Tessalonicenses, ele diz no versículo 9, eles mesmos anunciam de nós qual a entrada bem obrigada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro. Aí 10, e esperar dos céus seu Filho, quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, que nos livra da ira futura. Por isso nós temos esperança. Amém. Por isso nós esperamos. Amém. E aí, lendo, eu lembrei sobre essa questão da memória, de como é importante nós alimentarmos a nossa memória como elementos que possam ser utilizados e que possamos lançar mão deles nos momentos de dificuldade. Eu lembrei de Deuteronômio 6. Vamos ler, irmãos. E é um chamamento aqui do Senhor, nessa passagem, muito importante, que volta nesse ponto do elemento de verdade, né? Aqui nós vamos, esses elementos de verdade, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor nos chama para tudo. Olha só, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Não há parcialidade aqui, é total. Aí ele diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e em tuas portas, para que eu tenha boas lembranças. Eu preciso atentar para registro de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E como nós conseguimos fazer isso hoje? A partir da leitura da palavra. É ela que vai ser usada como alimento para nos fortalecer em meio às dificuldades. E aqui há uma ordenança, um mandamento do Senhor: leia, aprenda e ensine aos seus filhos em todos os lugares. O salmista vai dizer e vai trazer assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, com um propósito firme, para não pecar contra ti. Esse é o caminho. Então, amados, nós vamos falar um pouco sobre a esperança apóstata e a esperança na verdade. O que seria essa esperança apóstata? Eu fiquei pensando sobre isso, fui buscar uma definição de apostasia, para que ficasse, para que a gente estivesse ali falando e entendendo na mesma página. Apostasia, no contexto bíblico, é o abandono definitivo, consciente, voluntário da fé cristã e das verdades fundamentais do Evangelho. Diferente de uma dúvida passageira, é uma rejeição total ou revolta contra Deus,
frequentemente descrita como o desvio de quem conhecia a verdade, mas decidiu seguir mentiras. Principais características que a gente pode ter ali dessa palavra. Uma definição vem do grego. Apostasia significa saída, rebelião ou abandono. É a renúncia formal à fé em Cristo Jesus. E por que essa definição é importante? Porque essa esperança apóstata, ela está fundamentada e alicerçada num terreno como o do junco lá atrás. É arenoso, o lodo. Existe um afastamento desses idealizadores do próprio Deus, que é a verdade. Então, se a nossa esperança for construída sobre esse terreno, as consequências serão danosas. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A esperança apóstata é construída a partir da ruptura com a verdade, baseada na autonomia humana e em narrativa desconectadas da realidade e do Criador. Principais características dessa esperança apóstata: ela é subjetiva, ela é instável, ela é ideológica e ela é ilusória. São as 4 características da esperança apóstata. Você volta só um pouquinho, você estava dando um conceito. A esperança apóstata é? A esperança apóstata é considerada construída a partir da ruptura com a verdade, baseada na autonomia humana e em narrativa desconectada da realidade. Esse seria o fundamento ali da esperança apóstata, né? E nós temos a esperança na verdade, que também tem a sua característica e a sua definição. É a esperança fundamentada na realidade revelada por Deus, enraizada na criação, interpretada à luz da queda e sustentada pela promessa de redenção. Hoje nós falamos bastante sobre a nossa expectativa sobre a nossa redenção. Caminhamos para isso. Fomos libertos da idolatria, fomos salvos, resgatados do Senhor, né? A irmã Sônia lembrou de onde nós estávamos, no lamaçal do pecado, como junco ou espadana, lá, dando aquele fruto passageiro que não tem serventia útil. E o Senhor vai lá e nos resgata. Amém. E nos enxerta na videira verdadeira. Amém. Para que possamos dar frutos. Aleluia. Não os nossos frutos, os frutos do Senhor. Amém. As principais características de uma esperança na verdade: objetiva, não depende de sentimentos; histórica, ancorada no que Deus fez. Amém. Esse ponto é importante, amados. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o Senhor falando: atravessou o Rio Jordão, peguem o quê? 12 pedrinhas. Pega o cajado de Moisés. O Senhor cria essa, e olha, aqui é um ponto de atenção também. E esses pontos, esses elementos, eles eram retirados para que os pais pudessem falar para os seus filhos no futuro. Olha o que o Senhor fez. Hoje nós temos as Escrituras, nós temos a palavra, mas lá naquele tempo o Senhor orientava para que eles levassem, sabe essas pedrinhas aqui? A gente tirou, trouxe lá do Rio Jordão. Amém. O Senhor fez um milagre. Sim. O Senhor parou o mar e nós passamos a pé enxutos. Sim. Para lembrança, é para memorial. Como o pão, né? O pão e O pão e o vinho
todo domingo nós participamos aqui. Registro visível. Exatamente. Então isso é importante, amado. É importante estarmos atentos a isso. O terceiro ponto é escatológico. Por quê? A esperança, a gente leu agora de manhã também, é escatológico, que aponta para o que Deus fará. Transformadora, o quarto ponto, é uma esperança transformadora. Reorienta o presente. Aleluia. Quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, na verdade absoluta, após sermos resgatados, a nossa esperança, ela começa a ter uma projeção no futuro. Mas o meu comportamento hoje está relacionado com essa visão. Com essa visão do tempo futuro. Em Hebreus 11 fala sobre, na galeria da fé, dos irmãos que não alcançaram na terra aquilo que o Senhor havia prometido, mas eles são citados ali como homens que deixaram um grande legado. Por quê? Eles olharam para a frente, viram a promessa que é supra, que está acima das coisas materiais. Ela é transcendente. Eles contemplaram isso e eles se alegraram no Senhor e viveram em função dessa promessa. E é o mesmo chamado para nós. O mundo tenta nos encorajar a buscar e viver e se fortalecer. Aqui temos a nossa riqueza, a nossa segurança nessa terra. E não há segurança nessa terra sem o Senhor. O Senhor é a nossa segurança. É Ele que nos garante esse futuro que almejamos no Senhor. E daí surgem duas orientações possíveis no espírito do homem, né? O primeiro, relacionado à fé alicerçada na esperança, o espírito orientado à verdade, ou seja, orientado pela verdade. O que acontece com esse espírito? O espírito do homem. Por quê? Que nos revela da grandeza, do poder e da soberania de Deus, e que nos revela também que somos filhos de Deus. Quem é? Não há outro senão o próprio Espírito de Deus. É Ele que comunica as grandezas de Deus com esse vermezinho de Jacó que sou eu. E que o Espírito de Deus habita em nós. E que é Ele que nos revela da palavra do Senhor. E a partir disso, nós reconhecemos limite. O Espírito orientado à verdade reconhece limites. E ao se submeter a esses limites, a realidade confia em Deus. A partir daí nós passamos a confiar no Senhor. É essa esperança que começa a brotar em nós. A partir desse relacionamento com o Espírito de Deus, a revelação do Espírito de Deus em nós vai alimentando a nossa esperança. Amém. Já o Espírito apóstata busca autonomia, rejeita limites e cria sua própria verdade. Não é incomum hoje nós ouvirmos entre debates e conversas, né, a partir daqueles momentos um pouco mais calorosos, né, surge lá uma divergência e tal, e alguém fala, não, mas isso está errado. Aí eu assim, está errado para você. Aí você apresenta uma argumentação, aí ele fala assim, mas essa é a tua verdade. Essa conversa não vai dar em nada. Ninguém vai chegar a lugar nenhum. Porque se cada um tem a sua verdade, logo nada é verdade. Tudo é mentira. Mas não, o nosso argumento ele tem um fundamento na verdade. E quando nós somos tomados por esse sentimento, quando nós deixamos de crer que existe uma verdade absoluta e que eu não a compreendo na totalidade por conta da minha limitação, não muda que é uma verdade absoluta. Eu não entendo, Senhor. Como pode, Senhor? Quando a gente olha para a história de Jó, somos levados a como esses amigos de Jó, somos tentados a desconfiar do Senhor.
da bondade do Senhor. Sim. Não podemos, amar. A falta de entendimento nosso sobre a verdade do Senhor não muda a bondade que Ele, o Deus bom que Ele é. Não muda. Devemos olhar para nós, para a nossa incapacidade, para a nossa insuficiência. Porque Deus, Ele é um Todo-Poderoso, amável, e é um Deus que bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Não desconfiemos, amados. Essa palavra é verdade. É verdade. Não desconfiemos do Senhor. Essa palavra me trouxe e tem alimentado a minha esperança no Senhor. É difícil para você, Cristiano. Eu sei que é. Você não consegue. Eu não consigo. Mas o Senhor consegue. Mas o Senhor pode. E é nele que eu devo confiar. Amém. E é nele que eu devo esperar. O mundo, ele vem com aquela ideia do pense em você, né? Olhe para você. Hoje eu trabalho num outro segmento, aliás, associado com atendimento terapêutico, e é muito comum quando você vai ouvir outros profissionais falarem, até para sondar o que está rolando por aí, você vê que todas as esferas da vida foram associadas a essa esperança apóstata. Quando você olha para a psicologia, ela está ancorada nessa esperança apóstata, fazendo com que o homem busque dentro de si a resposta que ele não encontrará, a não ser que ele seja alcançado pelo Espírito e o Espírito passe a habitar nele. Aí sim, vem de dentro, a partir do Espírito Santo de Deus, que vai habitar esse homem, que vai dar a direção para ele sobre todas as coisas. Então, a ciência, ela está vinculada a essa esperança apóstata. A educação está vinculada a essa esperança apóstata. A economia, tudo, a política. Irmãos, tudo isso está vinculado a essa apostasia. Sim. E precisamos olhar para isso com esse entendimento. Sim. Com esse entendimento. Estávamos vindo agora para a reunião e a Céia estava comentando sobre um profissional que trabalha com permacultura, né, que fala sobre a agricultura sustentável, fala sobre essa relação, né, do homem com a natureza. Mas eu preciso estar atento a isso, porque existe, amados, depois que eu ouvi isso serviu para muita coisa na minha vida, eu vou compartilhar com os irmãos. A virtude, né? As virtudes, elas devem ser enxergadas a partir de um ponto. O que é a virtude? A virtude é uma qualidade, né? É uma capacidade que o homem tem de fazer determinadas coisas, sabe? Habilidades, né? Digamos assim. E vamos imaginar uma reta, aquela reta da matemática, para o lado direito positivo, para o lado esquerdo negativo. A virtude, ela ocupa um centro de equilíbrio dentro dessa reta, certo? Se eu vou mais para a direita, essa virtude, eu vou encontrar o que lá na ponta? Um vício. Se eu vou para o outro lado da régua, para o outro extremo, eu vou encontrar o quê?
um outro vício. Logo, os vícios habitam nas extremidades. Precisamos procurar o equilíbrio dentro dessa reta, para que o Senhor, por meio do Espírito dele, vá nos dando entendimento. Vamos usar só como exemplo rapidamente a covardia, como essa virtude. Imaginemos a virtude, coragem, desculpa. Coragem é uma virtude. Amém? Coragem é uma virtude. Se eu ando nessa reta da coragem, para o lado positivo demasiadamente, o que eu me torno? Um imprudente, um inconsequente. Se eu vou para o lado negativo dessa reta, aonde eu vou me deparar? Com a covardia. Então eu preciso procurar um equilíbrio. E esse equilíbrio, o homem não consegue sem o Senhor. Amém. Nós precisamos do Senhor para alcançar esse equilíbrio. Temperança, mansidão, longanimidade, tudo isso. Domínio próprio, isso vai. E aí, eu imaginei isso, tá, amados? E aí já entra o cristiano pensando nas questões do Senhor. Entra uma outra reta subindo, que é o eixo X, né? Corrija os matemáticos aí. O eixo X, ele começa a subir. Então, esse equilíbrio aqui, ele deve crescer. A minha coragem deve crescer. Mas ela cresce em direção ao Senhor. Ela cresce conduzida pelo Espírito do Senhor. Ela não cresce nas minhas capacidades, nas minhas habilidades, ou no meu discernimento, de agora eu ataco, agora eu recuo. Percebe que a gente está um pedaço do negativo. É a hora que eu sou corajoso, mas agora é a hora de eu recuar. Entende, amados? Esse é como eu entendo, né, a questão do equilíbrio entre todas as coisas. E aí, voltando lá ao exemplo, quando esse homem fala e traz as suas ideias que são interessantes para a agricultura, eu preciso ter em minha mente que ele também está maculado por uma apostasia. Será que nós fomos ser criados para a eternidade? No entanto, o pecado, a queda, nos privou parcialmente disso. E o Senhor proveu um meio para que isso voltasse a acontecer novamente. Então, eu preciso lembrar que todos esses ensinamentos, eles podem estar maculados por isso e, de repente, num pensamento de sem esperança do futuro, querer garantir a sua sobrevivência na Terra. Só pensar nisso. Assim como cuidado com a nossa saúde. Nós não podemos ir para esses extremos. Nós precisamos buscar um ponto de equilíbrio aqui. Nós somos seres que estamos condenados à morte. Sim. E a nossa esperança é a vida eterna com o Senhor. Esse corpo há de perecer. Precisamos ter atenção quanto a isso. E a manifestação, voltando aqui, irmãos, manifestações práticas da esperança. Uma esperança apóstata, ela é apontada com algumas características: ansiedade constante, necessidade de controle. E essa necessidade de controle não é controle do outro. Eu preciso estar controlando todas as coisas. A minha segurança, peraí, eu já tenho o meu fundo meu colchão de emergência, eu já tenho a minha despensa cheia, eu já preparei. E olha, é importante ter tudo isso. É importante ter o seu colchão de emergência, ter a sua, a pessoa chama de reserva financeira. É importante que você tenha os seus investimentos, é importante que você tenha uma despensa para suprir por alguns dias, mas a sua esperança não pode estar nisso. De atrás você pegou de tomar, mas estava. Se a sua ansiedade se alivia quando você abre o aplicativo e olha a sua conta e
frustração cíclica, né? Aquele ciclo de frustração, fuga da realidade. Essas são as características da esperança aposta na prática. Romanos 12 fala um pouco sobre Romanos 12 não. Romanos 1 fala um pouco dessa apostasia. Versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração se obscureceu. A insensatez do coração obscureceu. Ou seja, está obscurecido, não há clareza, não enxerga com transparência. É essa condenação que está para aqueles que não conhecem, não reconhecem a Deus, não dão a Deus o devido reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania e do seu poder. Nessa condição. E essa própria palavra em Romanos diz que todos estão inexcusáveis. Porque a própria natureza, a própria criação revela a grandeza e o poder desse Criador. Precisamos estar atentos a isso. Já a esperança, na verdade, que também a gente vai ver uma referência em Romanos 5, a partir do versículo 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nossa, a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, na verdade, perseverança em meio ao sofrimento, nos traz essa manifestação, senso de propósito, né? Parece que não, irmão, mas esse senso de propósito é o que mais pega o homem. É o que mais pega o homem. Da maioria dos casos que a gente ouve dos pacientes em consultório, quando você vai esmiuçando, está relacionado à falta de propósito. Não sabe para quê. A sua existência não faz muito sentido. Não tem um propósito para mim. Mas graças a Deus, que nós temos um propósito bem. Amém. Por mais que em alguns momentos eu possa olhar e falar assim, eu não consigo entender. Mas nós temos um propósito bem definido. Qual é o nosso propósito? Nós vivemos para a glória de Deus. Precisamos glorificar a Deus em todas as coisas que fazemos. Quer por mais, quer verdade, fazer qualquer outra coisa. Fazer para a glória de Deus. Amém. Isso pode ser um indicador para nós. Eu estou fazendo para a glória de Deus, o Senhor é glorificado nisso que eu faço. Isso envolve amados. Não estou falando de coisas espirituais somente. Não, isso envolve a nossa vida prática. Sim. O meu trabalho, a minha profissão. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. O que eu como, o que eu bebo, o que eu deixo de fazer ou faço, isso é para a glória de Deus? Isso glorifica ao Senhor? Fazendo esse questionamento e olhando para as Escrituras, nos ensinando sobre qual deve ser o nosso papel, isso vai nos trazendo conforto no Senhor.
estabilidade interior, que é um resultado disso também, e capacidade de esperar. Acho que foi o Anderson que há certo tempo falou aqui sobre, ele trouxe na abertura falando sobre, o Chico fala muito do esperar esperando, né? E o Anderson falou sobre o esperar ativo. Não sei se ele lembra, mas é o esperar ativo, né? A gente tende a pensar no esperar de forma passiva, não, mas existe atividade na espera. Amém. Existe o que eu faço enquanto espero. O Anderson trouxe o orar. Orar ao Senhor. Pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades, e limitações do outro. Se alimentar da palavra. Estarmos em comunhão. Amém. Estarmos em comunhão. Não é um esperar passivo. Né? É um esperar ativo. Sim. Esperança no Senhor. Grande engano. A esperança apóstata não elimina a esperança. Não elimina a esperança. Aleluia. Ela a falsifica. A esperança alicerçada numa apostasia, ela não vai eliminar a esperança. A esperança, na verdade, ela vai falsificar isso. Ela é a imitação. E aí, a pessoa vai caminhando, achando que está seguro. Quantos de nós a gente ouve que, e a palavra também revela isso, eu lembrei agora, celeiros estão cheios, celeiros estão cheios, farei outro para colocar muito mais, comerei, beberei. Isso é uma falsa esperança. É uma imitação da esperança do Senhor. A nossa esperança, irmãos, é o Senhor. Amém. Me perdoe, eu vou repetir isso muitas vezes. A nossa esperança é o Senhor. Amém. O homem continua esperando, mas espera no que não pode sustentar. Né? Ele espera e espera no que ele não pode sustentar. Jeremias, capítulo 2. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si, e cavaram cisternas rotas que não retêm. Esperam o que não sustenta. Onde estamos depositando a nossa esperança? Quem tem sido o nosso alicerce? Precisamos esperar e confiar no Senhor. Ele é a nossa esperança. Não devemos construir cisternas rasas, rotas. Não podemos abandonar o Deus que se revela na pessoa de Jesus, como se revelou à mulher samaritana, e disse para ela assim: quem beber dessa água nunca mais, jamais terá sede. Essa água que está disponível para nós, por que eu tenho que cavar cisternas rotas? Esse é o mundo. Ninguém cava uma cisterna rota, porque supõe que ela retém as águas. Depois de cavar, que descobre que ela é rota. Olha só o trabalho. Então está lembrando aqui
ninguém cava uma cisterna rota, né? Ele cava a cisterna acreditando que ela vai reter as águas. Sim. E a frustração vem que não há segurança. Sim. Nossa, confia no que não pode cumprir. Amados, eu vou deixar aqui se os irmãos quiserem anotar, porque eu acho que não vai dar tempo. Esperaram que não pode sustentar, eu li Jeremias capítulo 2, mas pode anotar aí Mateus 7, 26 e 27. Os irmãos leiam depois. E depois vem, confia no que não pode cumprir. Salmo 146. Versículo 3. Não confies em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Não confie em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. É uma orientação do salmista. E aí nós podemos pensar na questão da política, por exemplo. Nós devemos sim ter nosso posicionamento político, podemos ter a nossa inclinação para lá ou para cá, mas não está ali a nossa esperança. Se eu depositar minha esperança na política ou no homem, Sim. não, a nossa esperança é no Senhor. Amém. A nossa esperança é no Senhor. Anotem também aí Isaías 31. Isaías 31, 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. A perdição é garantida, tanto para esse que buscou, como para aquele que se colocou para ajudar. Aqui eles desceram foram lá para o Egito, tanto um quanto o outro foram destruídos. Nós devemos buscar o nosso socorro, como o salmista nos ensina. O nosso socorro vem da onde? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse complemento que fez os céus e a terra é impressionante. É impressionante. O mundo não sabe de onde vem as coisas. Essa fé apóstola, ele não sabe de onde vieram as coisas. Não fecha a matemática deles. Mas nós não. O Senhor, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, é nele. É dele que veio o meu socorro. O seu socorro e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Amém. Projeta um futuro que não pode realizar. Novamente Jeremias 6:14. E curam superficialmente as feridas da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Paz, paz, quando não há paz. Existem muitos recursos hoje no mundo que nos traz uma paz ou um anestesiamento da realidade. A gente olha para o mundo, como eles trazem essa questão da paz, né? A paz é a gente botar uma roupinha branca, vai lá para Paulista, né? Eu ia falar para Copacabana, mas aqui é Paulista. Vai lá para Paulista e olha a paz, né? A
paz é não fazer isso, não fazer aquilo. E a nossa paz? Nossa paz está no Senhor. Amém. A nossa paz está em termos novamente amizade com Deus em Cristo Jesus. Amém. Isso é a nossa paz. Essa é a nossa paz. O mundo está, que excede todo entendimento, o mundo está fundamentado numa paz que não se sustenta. Você olha para os países aí, existem países aí onde você pode, eu vou usar o Cuba, por exemplo. Cuba é um país que você pode andar lá e ninguém te rouba. Não rouba, é verdade. Não tem roubar. Também não tem que roubar. A esperança do homem não pode estar numa finalidade política, numa ideologia, nada disso. A nossa segurança está no Senhor. E tem uma outra referência também em Jeremias 23, 16 e 17. Os irmãos podem registrar aí e depois dar uma lida lá. Um outro ponto alto aqui da nossa ministração é a restauração da esperança. Eu posso estar com a minha esperança abalada. Eu posso estar tropicando, né, na esperança. Como eu fortaleço? Como a minha esperança ela é alimentada? Como ela é fortalecida? Isso nós vamos ver agora. Como restaurar a nossa esperança, para que ela esteja fundamentada naquilo que é a verdade. A verdadeira esperança exige mudança de mente. Mudança de mente. A nossa mente, quando nós fomos resgatados lá da idolatria, e essa idolatria não se resume, como o Chico falou, somente às estatuetas, não, mas a própria idolatria dos nossos desejos, a idolatria do nosso prazer, a idolatria de uma medida qualquer que aliviou a nossa atenção. Existem coisas que aliviam a nossa angústia e elas se tornam um amuleto. Eu recuo com aquilo, amados, e pode ser uma coisa simples como assistir uma série, assistir a gente sempre pensa nas coisas mais complexas, né? Como a sexualização inadequada, que também é usada como um recurso para aliviar uma ansiedade, uma tensão, né? O uso de álcool, bebidas, que também é utilizado como recurso, né? Como séries, como filme, como até leitura, ler um livro, tudo isso pode se tornar uma idolatria para nós. E o Senhor nos resgatou de lá, nos tirou dessa idolatria. Para quê? Com qual objetivo? Vamos ver lá Romanos 12. Precisamos ter a nossa mente transformada. E essa mente transformada, ela não se dá por meio do nosso intelecto. Essa mudança de mente se dá pela operação do Espírito Santo de Deus em nós, utilizando o nosso intelecto. Essa é a maneira como o Senhor trabalha. Nós trabalha no nosso espírito e traz essa revelação para o nosso intelecto. E aí nós conseguimos dar uma imagem para o negócio. Mas aconteceu lá no nosso espírito. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro ponto é o quê? Isso, um de cada vez. Não ser conformado com esse mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Essa esperança apóstata, ela é mundana. E ela não pertence a nós. Mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento. Precisamos sermos aprimorados dos nossos entendimentos, que outrora estava lá sendo utilizado como membros para o pecado. E hoje eles precisam ser utilizados para a justiça. Percebe? Então precisa ter essa mudança, essa transformação pela renovação do vosso entendimento, para, como consequência, experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Reconciliação com a verdade. Precisamos nos reconciliar com a verdade. Nós falamos hoje sobre a verdade, né? Quem é a verdade? Cristo. Ele é a verdade. Tiago 1,8 diz assim, 1,18, irmão, desculpa. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele quis, nos gerou pela palavra da verdade. Somos gerados pela palavra da verdade. Logo, a verdade é a única que gera vida. Nós fomos gerados. A verdade gera vida. Recuperação da memória. Precisamos recuperar. Lembra lá que a gente falou de ensinar a falar lá de Deuteronômio? A gente precisa recuperar todos esses ensinamentos, recuperar a nossa memória. A nossa memória, ela precisa ser também subordinada a essa verdade. Ela precisa ser conformada a essa verdade. A nossa memória, ela não pode estar perdida. Aí a gente vai ler lá em Lamentações 3:21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Recordarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui já seria um prato cheio, né? Acordei hoje, já lembro de ontem. Acordei ontem também. As misericórdias do Senhor estão se renovando, ó. Dia após dia. Glória a Deus. Dia após dia. Glória a Deus. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Porque nós precisamos de misericórdia todos os dias. Todos os dias. Achei lindo quando o Senhor falou, por meio do Chico, né? Quando falou de misericórdia, ele tem uma misericórdia específica para cada um. E se for um caso extra, eu sou diferente, ele tem uma misericórdia diferente. Ele cria misericórdia. Aleluia. Isso deve nos trazer esperança. Isso deve nos trazer esperança. O Senhor te sustentou e me sustentou. O Pérez lembrou. O Senhor tem nos sustentado todos os dias. Isso deve trazer esperança. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, quem é a minha porção? Qual é a sua porção? A nossa porção é o Senhor. Ah, Senhor, diz a minha alma,
Precisamos lembrar quando o salmista fala assim: diga minha alma, é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca. Aquete dentro de mim, minha alma. Busca o Senhor. Aquete-se dentro de mim, minha alma. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Orientação do Espírito. Reorientação do Espírito também acontece. Eu gosto tanto desse versículo, amado. Está lá no Salmo 51. Acho que eu já até citei ele aqui. Não citei. Reorientação do Espírito. Lembra, irmãos? A gente precisa fazer esse exercício. Da onde o Senhor nos tirou? Onde nós estávamos sendo influenciados? Qual era a ideologia da qual nós estávamos inseridos? Qual a linha de pensamento onde nós estávamos inseridos? Que tipo de mundo nós vivíamos? O Senhor nos tirou de lá. E existe uma grande tendência em trazermos esses carrapichos grudados em nós e queremos avaliar a bondade do Senhor, avaliar aquilo que o Senhor faz a partir dessas informações, que são apóstatas, elas são inimigas de Deus. Então eu preciso lembrar disso. Eu não posso estar vinculado a isso. Reorientar o Espírito. E aí, como a gente faz isso? Eu preciso recorrer ao Senhor. Aí o salmista nos dá um caminho para que o nosso coração seja cheio do Senhor. Aí ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Precisamos ter o nosso espírito renovado no Senhor, para que a nossa esperança também seja fundamentada na verdade, que é o Senhor. É o caminho para a reorientação do nosso espírito. Agora, não mais orientado pelas teorias, nem pelas ideologias, sempre esqueço essa palavra, as ideologias do mundo. Não, agora nós precisamos ser orientados pelo Espírito de Deus que habita em nós. E é Ele que governa, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos leva a olhar para o monte, é Ele que nos leva a olhar para o Senhor. Então, esse foi o terceiro ponto de restauração da esperança, reconciliação com a verdade, Tiago 1,18, recuperação da memória, Lamentações 3, 21 ao 24, reorientação do nosso espírito, Salmo 51. E como que essa reorientação, como que essa restauração, ela se dá também em termos teológicos? Também tem essa questão. Se nós formos olhar essa esperança a partir dos termos teológicos, ela vai nos trazer uma clareza sobre a queda. Quando a gente fala de esperança apóstata, ela tem uma relação direta com o homem caído, com a queda, né? Então a gente vê isso lá em Romanos 3, 23, que diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem caiu, pecou. O outro aspecto é a confiar na redenção. Ele caiu, ele pecou.
Mas o Senhor proveu um meio de resgatar esse homem caído. E foi a redenção que está em Romanos também 3, 24. Nós fomos o quê? Esse homem que caiu, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse é um aspecto teológico. O Senhor nos resgatou lá da nossa queda. Ele nos trouxe de novo para o reino do Filho do seu amor. Nos enxertou na videira verdadeira, para que pudéssemos nele dar fruto. E Ele nos chamou para viver sob promessa. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O Senhor, Ele é fiel. Retenhamos, nos agarremos a nossa esperança com confiança. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a confissão da nossa esperança? Qual é a confissão da sua esperança? A minha esperança é o Senhor, que me resgatou do lamaçal do pecado, da escuridão e das trevas, e me trouxe o reino do Filho do seu amor, e me sustenta a cada dia. Cada manhã eu preciso de uma misericórdia. Cada manhã eu preciso ter a minha fé renovada no Senhor. Cada manhã eu preciso ser alimentado. Eu preciso voltar a essa fonte que não é rota. Uma fonte segura, da qual eu posso lá e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti mais um pouquinho. E amanhã mais outro pouquinho, e mais outro pouquinho. Precisamos reter firmemente essa confissão. O Senhor é a nossa confissão. O Senhor é a sua confissão. O Senhor é a nossa confissão. Precisamos reter firmemente isso. Senhor Jesus. Quando Ele morreu lá na cruz, pagando esse alto preço para nos resgatar, isso precisa fazer parte do nosso memorial. Precisamos lembrar que fomos quedados, caímos, e o Senhor nos resgatou. Como que Ele nos resgatou? Morrendo por nós. E Ele vive. Foi dito hoje, Ele não foi sabor, Ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou. E Ele vive. De fato, ressuscitou. Ele ressuscitou. E precisamos confiar nisso. Amém. Reter firmemente. Amém. Essa é a nossa confissão. Essa é a nossa confissão. Amém. Existem apenas, para concluir, irmãos, existem apenas duas esperanças possíveis. Uma que nasce da verdade e sustenta o homem. E a outra que nasce da cultura e o conduz à frustração. A esperança verdadeira não nega a realidade. Ela a atravessa. Passamos por dificuldades. Jó perdeu sua família. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu suas posses.
costas. Jó perdeu sua riqueza. Isso também é realidade. Mas também é realidade olharmos para o Senhor cuidando de Jó. Amém. Cuidando da alma de Jó. Cuidando da saúde de Jó. Restaurando. Quando a gente chega lá em Jó 42, a gente vê o maravilhoso resultado dessa luta enfrentada com Jó. As nossas lutas têm um propósito, um fim maravilhoso. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Não desconfiemos disso. Não olhe para a sua luta, para a sua dificuldade e desconfie do Senhor. Quantos de nós somos abençoados por essa trajetória sofrida de Jó? O Senhor ama Jó, assim como Ele ama você, assim como Ele ama mim. Ele tem retido isso, Ele tem guardado essa palavra, Ele tem guardado para que chegasse até nós. E hoje nós podemos caminhar. Não olhe para a sua situação, olhe para o Senhor. Cristiano, não olhe para a dificuldade que parece. Olhe para o Senhor. Ele pode. Não há limite para o Senhor. A palavra diz que o Senhor fala assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. É esse Deus que é Senhor, que tem todo o poder. Ele tem todo o poder que foi lhe dado, todo o poder dos céus e na terra. E por isso eu posso descansar no Senhor, posso esperar no Senhor. Não há nada difícil demais para Ele. Quando a esperança se desconecta da verdade, ela deixa de ser esperança e se torna ilusão. Jeremias, a última referência que a gente vai ler, Jeremias 17. Irmãos, o livro que fala mais de esperança é o Salmo. Pesquisar isso, o livro que mais fala sobre esperança é o Salmo. Mas ele é muito grande, extenso. E depois dele vem o livro de Jó. Impressionante. O livro de Jó. E é o livro que mais fala de esperança. As nossas vidas devem produzir em nós esperança no Senhor. 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Essa é a nossa esperança. Estamos plantados junto ao ribeiro e precisamos que nossas raízes se estendam até a fonte que é o Senhor. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa esperança. Então, tenhamos firmemente a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho. Senhor, somos gratos, Pai, pela tua bondade. Livra-nos, Pai, de confiarmos em nós mesmos e buscarmos seguranças em nós mesmos, nas ideologias ou no mundo, buscando os prazeres, Senhor, temporais da carne, Senhor. Alívio para a nossa tensão, alívio para o nosso sofrimento. Ensina-nos, ó Pai, a buscarmos a Ti, Senhor, para termos a nossa alma sarada. Possamos, ó Pai, ter a nossa alma ancorada em Ti, ancorada na Tua palavra, Senhor. Que Tu seja o nosso refúgio,
socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Que lembramos, Pai, de Ti no momento de dificuldade. Que possamos, ó Pai, não duvidar da Tua bondade, não duvidar do Teu amor, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a construirmos a nossa esperança com o princípio, Pai, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não nos deixe, ó Pai, construir a nossa esperança, Senhor, na areia, Senhor, onde a água e o vento vêm e derrubam tudo isso, Senhor. Mas que possamos, ó Pai, construir nossa esperança sobre Ti. Tu é a nossa rocha, Tu é a nossa esperança, Senhor. E é nisso que em Ti, Senhor, que queremos construir a nossa esperança, a nossa caminhada, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Para que o mundo veja, Senhor, a manifestação da nossa esperança em Ti, para a glória do Teu nome.